Olá, aqui é a Keila e no vídeo de hoje teremos uma continuação à nossa minissérie sobre como fazer um projeto hidrossanitário do zero dentro do Revit. A gente já levantou a base de projeto, inserindo imagem, colocando ela na escala, já colocamos as peças hidrossanitárias, inclusive no último vídeo, após ter levantado todas as vedações dessa construção. Antes de a gente entrar no conteúdo e dar sequência, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever. Eu vou colocar o card dessa playlist logo acima e também na descrição do vídeo, mas para que você consiga acompanhar mais facilmente e tanto os vídeos que já aconteceram antes, como também aqueles que eu vou colocar depois, você pode clicar para se inscrever para não perder. Você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! Só relembrando antes de a gente continuar, que essas imagens do projeto, tanto aqui as de água fria, do pavimento térreo superior, como também aqui as plantas de esgoto, eu forneci no link de download logo abaixo, e além dessas plantas que a gente já utilizou para colocar ela na escala e desenhar por cima as vedações e colocação de peças fitossanitárias. Além disso, eu coloquei esse infográfico de conectores de tubulação, conectores MAP, que na edição de família, os conectores de tubulação ficam sempre com esse mesmo aspecto, todos eles são vetorizinhos, são setinhas, mas quando a gente carrega para o projeto, para criar os sistemas de tubulação hidrossanitária, a gente pode ou fazer o sistema da tubulação, ou fazer diretamente o desenho da tubulação, do piping, e eles vão ter esses ícones, estes desenhos. Então, aqui eu estou aumentando o zoom bastante para ficar mais fácil de ver, mas a gente já vai projetar ali dentro e utilizar eles. Tem ali o da torneirinha rosinha da água quente, tem da água fria doméstica, tem de proteção contra incêndio à água, aquele lá que não usa água, proteção seca com um pó químico. A gente tem o de proteção contra incêndio com pré-ação, com outros tipos de sistemas de incêndio, conexão, que é aquilo que o T, a curva, a bucha de redução, a luva, eles usam essa conexão em sinalzinho somente, e com isso já conectam a tubulação. Tem o conector global, que seria um conector coringa, ele tem esse desenho quadrado, com esse pinguinho aqui no meio, que seria, por exemplo, quando a gente tem uma bomba, a bomba pode ser de um sistema de, por exemplo, bombear água fria para uma piscina, como poderia bombear uma proteção contra incêndio à água e poderia utilizar, em vez desses dois, até mesmo o do retorno e fornecimento hidrônico, por exemplo, do ar-condicionado, do refrigerante. Então a gente tem aqui o global, que ele seria um elemento coringa, tem aqui os de refrigerante de ar-condicionado, tem o outro que não é de um sistema definido, tem o de sanitário e tem também o de ventilação, que a gente pode utilizar como sistema. Agora, dentro do Revit, eu já deixei aqui o arquivo aberto então, e eu posso utilizar o comando ali na aba de sistemas, de criar pipe, de fazer tubulação, comando PI, mas também a gente pode clicar na peça, que, igual a gente estava vendo até agora há pouco, dela vai raiar esses ícones, estes desenhos, que a gente pode clicar a partir deste ícone, deste desenho, e sair com o tubo que eu desejo. Por exemplo, aqui vai ser o tubo de água fria soldável, né, o tubo marrom. Se você tem dificuldade de criar essa representação gráfica da tubulação, vou deixar o vídeo na descrição deste vídeo de representação gráfica da tubulação MAP, que você poderia criar seja por material, seja por filtro de vista, seja até o colorido dado pelo sistema. Tem 3 jeitos diferentes de configurar. O do material, vou comentar aqui nos Revits 2021-2022, de vez em quando ele tá bugando. Você configura o material ali do PVC marrom e ele fica todo cinza, mas na verdade ele tá certinho, e se você configurasse, entrasse outra vista, seja no 3D, seja aqui na planta, sem o filtro aplicado, ainda assim daria para ver que ele tá configurado direitinho, mesmo que de vez em quando, dependendo da versão, ele bugue e fique cinza. Vai ser o tubo marrom de água fria soldável, e na sequência eu podia determinar, né, digitar ou expandir, escolher o diâmetro. Idem aqui para a elevação, que eu vou desenhar ele na planta, ou mais facinho aqui nas ferramentas, eu posso herdar a elevação e herdar tamanho. Conectar automático deixa ele sempre ligado.
É o que me permite, toda vez que eu viro a direção, faço uma curva, faço um T, por exemplo, ele já conecta automaticamente. Herdar a elevação seria o distanciamento dele em relação ao nível, por exemplo, nível térreo, nível que eu estou colocando este elemento, essa tubulação. E tamanho seria a bitola, o diâmetro que sai deste componente. Ele já herda tanto essa elevação como esse tamanho, conectando automaticamente. A justificação, vou comentar que não se preocupe, não precisa ligar. No máximo, talvez ar-condicionado, dependendo, utilizaria para alinhar por cima, por meio ou por baixo, pela esquerda, pelo meio, pela direita. Mas mesmo ar-condicionado daria para justificar depois o alinhamento, depois de ter sido desenhado. Então, justificação via de regra, não se preocupe. Mas deixa esses aqui ligados então. Aqui na questão de quando varia a altura, a gente sempre vai colocar uma plumada. Por conta disso, deixa para adicionar sempre vertical. A inclinação, tem outro lugar mais facinho que seria bem aqui, que a gente pode alternar a inclinação por enquanto, né? Deixa desativado, mas quando a gente fazer esgoto, a gente vai voltar a mexer aqui. E eu vou desenhar então aqui adiante. Daí eu desenhei. Daí vou fazendo mais uma vez, vou selecionar essa peça e dela vai raiar este ícone que eu vou clicar para fazer o sistema da água fria. E eu vejo se eu estou com o tubo certo. Novamente lá em cima lembra de herdar a elevação, herdar o tamanho, que é o que interessa. E a gente pode desenhar. Cliquei, se eu clicar adiante, é o mesmo tubo do mesmo diâmetro, ele continua o desenho. Não se preocupe, isso aqui é um tubo inteiro. Eu posso até desenhar lá longe, onde eu já sei que eu vou subir em direção à caixa d'água. Eu vou clicar e eu vou mandar lá para cima para a caixa d'água. Lá para cima para a caixa d'água, lembrar que do térreo até o superior tenho 3 metros, mais 3 metros em relação à cobertura. E eu queria um pouquinho mais em cima. Então eu queria uns 7 metros mais para cima, que eu vou digitar aqui 7 metros e vou aplicar. Primeiro aplicar dá Enter, segundo aplicar manda lá para cima em direção ao telhado. E dessa forma, lá para cima em direção ao telhado, vou entrar ali na cobertura. E aqui na cobertura da água fria, inclusive vou fechar aqui a arquitetura para não me confundir. E aqui eu posso até pedir SD de Shaded, que vai pedir aqui o sombreado. Essa caixa d'água, inclusive, ela tem que ter conectores. Se eu peguei ela e não estou vendo aqui raiar aqueles ícones, aqueles desenhos, eu posso então trocar para ser uma que tenha conectores. Espero que essa aqui tenha, vamos ver. Essa aqui tem os pontos? Tem sim. Então esses seriam os pontos através dos quais a gente vai conectar. Eu vou clicar nessa caixa d'água. Lembra que a caixa d'água, vou mostrar até na vista 3D, ela tem esses conectores mais altos da caixa d'água, que é o que fica mais próximo do tampo, mais na vista de planta, mais para fora, né, do diâmetro ali da caixa d'água. E tem esses conectores mais próximos da base, que como a caixa d'água é um pouquinho afunilada, os mais próximos da base seriam aqueles que estão mais próximos do centro. Eu estou comentando porque esses que estão mais próximos do tampo, mais próximo do lado de fora, são ou aquele lá da alimentação que vem da rua, ou aquele lá que é do extravasor ladrão. Dependendo da região do Brasil, o pessoal chama de ladrão extravasor. E nessa parte da base da caixa d'água, seria aquele lá que ou alimenta a casa, ou seria aquele lá que ele me permite fazer a limpeza da caixa d'água, as alturas mais baixas, aquelas lá que estão mais próximos do centro da caixa d'água. Então, voltando aqui para a cobertura, é só lembrar que é o mais próximo da base. Só que na planta, tanto a base mais próximo do dentro, quanto aqui lá mais para próximo do tampo, que está mais próximo para fora do desenho da caixa d'água, eles raiam o desenho para o mesmo lado. Se eu clicar no ícone do desenho, não necessariamente eu pegaria o ponto que eu quero. Então, neste caso, vale mais a pena dar o botão direito ali no nozinho dele e pede para criar o tubo, pede para criar a tubulação. Dessa forma, eu vejo se eu estou com um tubo marrom, eu posso até mesmo herdar. Só que daí eu queria o diâmetro, aquele mesmo diâmetro que estava ali chegando, que eu lembro que é do diâmetro de 25. Então eu vou escrever que é de 25, vou continuar herdando ali o desenho e vou desenhar, vou vir para esse alinhamento de cá juntar, vou verificar na vista 3D o que ele fez a mais, então eu vou selecionar esse que ele fez a mais, vou deletar. E esse T, se eu clico nele, tem esse menuzinho aqui para cima. Se eu clico nele, eu vou fechar. E fechando ele se torna uma curva, já está resolvida aqui essa ligação. Eu vou entrar então, já que a cobertura eu já fiz o principal que eu precisava nela, vou entrar aqui no nível superior. Aqui no nível superior, se eu quiser ver a caixa d'água para ficar mais fácil de eu terminar de ligar, relembrando, a gente pode ver aqui a faixa da vista, botão editar da faixa da vista. Eu vou clicar nele,
E só para ficar mais fácil de ver, eu vou deixar aqui o nível acima, zerinho do nível acima, para mostrar aplicar, que agora eu vejo a caixa d'água. Se eu pegar e mudar para, por exemplo, menos meio metro da caixa d'água e aplicar, daí neste caso eu não vejo mais a caixa d'água. Agora, se eu deixar ilimitada ali para cima e aplicar no topo, né, limitado, infinito para cima, repara que eu vejo a caixa d'água, vou dar aqui o OK, e vejo também aqui a tubulação que eu já tinha ligado ali de alimentação dessa caixa d'água, então fica mais amigável de eu trabalhar aqui. Agora também eu poderia terminar de ligar aqui, por exemplo, em relação a este banheiro. Quando a gente tem o desenho desse banheiro, não somente quando é hidrossanitário, qualquer peça MAP que a gente veja na planta, a colocação delas, dica, liga as duas mais distantes e depois conecta aquele que está no meio. A gente vai ver já agora o porquê. Por exemplo, eu vou pegar esse lavatório, cliquei nele. Daí lembra que uma pessoa vendo de frente esse lavatório, à esquerda dela fica ali água quente, por consequência à direita, água fria. Né? A gente tem um ícone da torneirinha d'água fria, vou clicar. Dela eu vou ver se eu estou com um tubo marrom, o tubo que eu desejo, o tubo de água fria. E lá em cima eu vou herdar e vou herdar. Herdei elevação e herdei tamanho. Vou engatar retinho para dentro da parede, cliquei. Vou em direção aqui ao chuveiro. Daí eu vou clicar aqui. E aliás, eu acho que eu queria de 25 aqui, hein? Eu queria o diâmetro de 25 porque aqui a gente tem bastante peça. Só o ramal que vai para a peça hidrossanitária, esse ramalzinho, ele poderia ser o de 20. Mas aqui provavelmente já seria de 25. Então, para economizar uma transição, vou pegar esses dois desenhos e vou transformar ele no de 25. Agora, essa curva que ficou com a bucha pro lado errado, eu vou selecionar, vou deletar ela. Vou pegar essa curvinha, vou transformar ela no tipo 25 milímetros, que daí não tem problema. E do chuveiro, eu peguei ele, vou desenhar a partir daquele ponto. Vou ver se eu tô com um tubo marrom, vou lá em cima herdar elevação, herdar tamanho, que vai ser um tubo aqui de 25. E vou clicar para juntar, se ele tocar ele já junta, se não TR de trim também permite conectar. O DSQS, só conferir, você ficou com 25, ficou sim. E eu vou pegar esse banheiro, essa bacia sanitária, cliquei nela. Com a bacia sanitária selecionada dela, raia o ícone, raia o desenho, que eu posso clicar também. Cliquei, eu vejo se eu estou com o tubo correto. Eu posso herdar a elevação, herdar o tamanho, só que daí o diâmetro aqui eu queria de 25. E já vou aqui juntar ele para aquela tubulação. Se não juntou, a gente pode usar esse comando que a gente criou com KS de Keyboard Shortcut em um vídeo anterior, que é o comando TE de fazer a extensão, o extend. Vou clicar primeiro na referência e depois aqui eu vou juntar em T. Ele já coloca o T aqui para mim. Se me deu dúvida, eu posso entrar aqui no 3E e verificar aqui o lado em que eu fiz aqui o banheiro, em que eu vim aqui na altura do lavatório, fui em direção ao chuveiro, eu posso até daqui a pouco colocar um registro de pressão nele, e aqui a gente já tem em direção à bacia sanitária também a ligação. Eu quero vir lá de cima da caixa d'água ligar esse banheiro, então eu vou voltar para o pavimento superior, daí dessa caixa d'água, eu vou clicar nela, eu vou dar botão direito no nozinho que é mais próximo da base e vou criar um tubo. Pedir para criar tubo, eu vejo se eu estou com o tubo que eu desejo, que é o tubo marrom, e lá em cima eu vou herdar a elevação, vou herdar tamanho. Daí, como eu sei que aqui eu tinha 25, no entanto, eu vou deixar aqui com 25. E dessa forma eu peguei a partir do ponto, eu sei que a parede está aqui, mas eu vou fazer uma alça de manobra um pouquinho mais adiante. Tipo quando a gente vai estacionar o carro num lugar difícil, a gente vai um pouquinho mais além, depois manobra ele. Aqui também, eu preferi fazer dessa forma para não correr o risco de clicar na caixa d'água e ele dar uma voltinha e tentar grudar em algum ponto, né, de possibilidade de ligação da caixa d'água. Vou dar ESC para desselecionar, cancelar o comando que eu estava fazendo e na sequência eu posso pedir a L de Align. Pedir para alinhar, eu posso clicar na referência de alinhamento e clicar nessa tubulação que está chegando e daí dessa forma ele já vai ali direitinho em direção aonde ele precisa neste alinhamento ligar com o desenho ali da bacia sanitária. Eu vou entrar no 3D, se ele estiver precisamente no mesmo alinhamento, aqui vai funcionar de eu pegar esse T, eu vou abrir o maisinho do T, cliquei no maisinho ele vira a cruzeta, da mesma forma que se eu pegasse cruzeta e menuzinho ele fecharia, voltaria a ser T. E eu posso clicar então, vou abrir,
Se eu não estiver vendo, dá uma afastada que ele se mostra ali. E com essa cruzeta selecionada, ou seja, clica nela, seleciona ela. Lá em cima, nas ferramentas, no layout, pegar e conectar ela, conectar a. Vou conectar a esse tubo que está aqui em cima. Repara que quando eu clico nele, com conectar a, ele já faz aqui a ligação com a curva. Se não grudar, eu desconfio do alinhamento. Agora eu vou voltar aqui para o pavimento superior. Vou terminar de ligar essas tubulações. Dessa caixa d'água, eu vou clicar no de alimentação, botão direito, criar tubo. E na sequência, com o tubo que eu desejo, vou até pegar o diâmetro de 25, que é o que eu quero, e vou dar a elevação diretamente, que é o que eu preciso. E vou desenhar reto. E vou virar aqui a ângulo de 45 e eu vou descer menos 6 metros para baixar do cobertura em direção superior, do superior em direção ao térreo. 2 vezes 3, 6, só que para baixo menos 6 metros. Eu vou aplicar. Primeiro aplicar, dá Enter, segundo aplicar, ele envia para baixo. Da mesma forma, eu vou fazer neste, só que não vou sair no 45, vou sair aqui neste ângulo de 90 graus mesmo, botão direito, e vou pedir para criar tubulação. Vou clicar no nozinho, pode ser também, já que é o último que sobrou, provavelmente vai pegar ele mesmo. Vou fazer com tubulação de 25 mesmo, vai ser esse tubo marrom, e eu vou herdar a elevação. Dessa forma, eu sei que a parede está aqui, mas eu vou um pouquinho mais adiante, e eu vou descer menos 6 metros também, e aplicar. E dessa forma eu vou puxar ele um pouquinho aqui mais para dentro da parede. E eu vou descruzar esse aqui um pouquinho mais para fora, ainda dentro da região da parede. Eu vou só ver no 3D se eu não tô batendo as tubulações. E aqui não tá, né? Esse aqui vai numa direção e esse aqui vai na outra, então. E eles não se cruzam. Eu clico nele para ancorar o giro e eu percebo que eles não estão se batendo. Essas duas saídas aqui da caixa d'água. Esse aqui que vinha lá de baixo para alimentação, pela altura alta ele entra. E esse aqui que vem pela parte de baixo e pela altura mais baixa da caixa d'água ele sai. Então, voltando aqui para o nível superior, eu vou querer também ligar aqui a parte do extravasor, que tem região do Brasil que chama de ladrão, e também a limpeza. Como esse lado eu já usei a altura mais baixa para ligar aqui essa região do banheiro, nessa caixa d'água que eu vou pegar aqui e clicar nela, eu vou preferir fazer dessa saída DK. Então eu vou pegar da altura mais baixa, que é aqui lá mais próximo da base, vou dar botão direito, vou criar tubo. E na sequência eu posso herdar a elevação, herdar tamanho. Eu não vou direto reto para cá, porque se eu jogar aqui no telhado de baixo, eu com o tempo, não sei se você sabe, mas precisa de calha para direcionar lá para o chão, lá em direção ao térreo. Se você joga do telhado mais alto em direção ao telhado mais baixo, a água tanto cai que uma hora ela vai perfurar. Daí, dependendo da telha, não vai nem demorar tanto. Então, neste caso, eu vou aqui vir em direção lá para lá, em direção lá do quintal dessa casa, para não correr o risco de destruir o telhado aí na frente com o passar do tempo. Eu vou querer fazer o diâmetro de 32, então eu mudei, vou herdar a elevação. E na sequência cliquei aqui adiante. E vou em direção ali lá pro fundo. Eu vou fazer somente uma curva aqui e pra cá, ok. Daí na sequência, dei ESC, vou pegar a mesma caixa d'água, vou clicar a partir do desenho que sobrou, que ele vai pegar de toda forma do desenho que está mais próximo do tampo. Vou mudar para ser o de 32, mas vou herdar a elevação. Eu sei que a caixa d'água, a tubulação está aqui, mas eu vou um pouquinho mais adiante. Vou na sequência da AL de alinhar. E primeiro referência e depois gruda para referência. Aqui eu vou a partir desse ponto, dar botão direito do mouse, podia ser Page Pipe para criar tubo. E na sequência eu vou baixar aqui somente 1 metro, ao invés de 3,72, vai ser 2,72 no meu caso. E vou aplicar, que ele já baixa. E eu consigo ver no 3D se ele está com um desenho coerente, tá? Mas eu tenho que aplicar o T. Então, vou digitar TE, que é a mesma coisa que usar o estender. Daí, eu vou clicar na referência e vou criar este T aqui para cima. Já está num bom ponto de eu começar a colocar os acessórios aqui da caixa d'água. Eu vou voltar ali para o nível superior. Se a caixa d'água atrapalhar, eu posso dar esquece pegar a caixa d'água e HH. Mas eu posso, na sequência, pedir PA de Pipe Accessory, que é a mesma coisa que ali na aba de sistemas, no painel de hidráulica, pegar o acessório
da tubulação. Desse acessório da tubulação eu vou usar o registro de gaveta e pressão de 25 milímetros, por exemplo, para colocar onde é de 25. Se ele acender a tubulação, eu posso clicar, que ele já vai aplicar. Ele colocou aqui no tubo de 25 e eu queria também passar os de 30, que é 25. Eu vou aproveitar e vou colocar o de 25 aqui, ele já vai. Acho que aqui não foi não. Eu vou deletar, que aqui ele não grudou, acho que por causa da distância. Deletei o acessório. Vou só espaçar um pouquinho mais aqui, vou dar setinha, setinha, setinha do teclado esquerda, esquerda, esquerda. E eu vou pedir PA de Pipe Accessory. Vou tentar grudar no tubo, cliquei para colocar. Ele já colocou aqui o registro nessa tubulação. Mesma coisa aqui para acender essa tubulação e vou clicar para colocar o de 25. E eu acho que os demais era de... acho que aqui não foi, mas era de 30, então vou colocar de 32 aqui. 32. E vou clicar para colocar nesse de baixo. O de cima não precisa. Esse aqui acho que eu coloquei no lugar errado, então vou clicar aqui para colocar ele certinho. Vou deletar esse daqui, vou ver no 3D se ele tá certo mesmo, se ele não aderir, qualquer coisa eu corrijo. Esse aqui é o de baixo, o de cima seria o ladrão, então não precisa. Esse aqui de baixo seria o de limpeza, então precisa sim. Esse aqui é o do banheiro, mas o do banheiro, se eu quiser, eu posso colocar um de gaveta aqui também, né? PA de Pipe Accessory. Eu posso clicar para pôr. Aliás, é o de 25 aqui, né? Então troca para ser o de 25. Vou clicar, colocar. Um lado da rotação, ele tende a fazer aqui no sentido, aqui horário. E sempre o de baixo, por exemplo, fazendo horário. E o outro lado aqui de cima, ele tende a fazer o anti-horário. Ele tende a fazer voltando. Lembra que ele tem que ficar voltado para dentro do ambiente. E quando eu coloco na vertical, vou dar esquece que vou selecionar ele. Com ele selecionado, eu vejo que ao clicar eu coloquei nessa altura. Se tiver na horizontal, por exemplo, o tubinho está nessa altura. E na mesma altura também a horizontal está aquele lá, né? Que foi colocado no tubo horizontal, igualmente ali na mesma altura. Agora, quando eu coloco na vertical ele vai colocar onde eu cliquei. Eu posso, no entanto, selecionar ele e colocar na altura que eu desejo, por exemplo, 1,80 m, daí fica numa altura mais condizente. Então ele tem ali da caixa d'água para fechar, mas ele tem aqui dessa tomada de distribuição ali daquele banheiro também. Da mesma forma eu tenho desse lado, não me lembro, mas eu vou verificar, tem aqui a saída e tem aqui esse registro. Aqui ele não aderiu, ficou lá embaixo, não grudou, vou deletar, mas eu posso colocar aqui também. Esse aqui de baixo eu tinha feito de 25 e esse aqui também. Eu vou pegar PA de Pipe Accessory, vai ser esse de 25 mesmo. Passando o cursor, quando acender, eu vou clicar, dele já gruda. E aqui também. Eu vou passeando o cursor, se acendeu aqui, né? Dá pra ver que acende, parece uma circunferência, uma elipse ali. Daí se acender eu posso clicar, que ele já coloca. Na horizontal, por mais que ele já pegue a altura do tubo certinho e se insira, eu posso também setinha, setinha, toquinho, toquinho. Se quiser deixar ele mais para próximo, ali da saída da caixa d'água, pode ser também. É só empurrar ele mais para pertinho. Ele já ficaria corretamente inserido também. Agora, voltando para o pavimento superior, eu estava analisando que está faltando aqui o registro de pressão. Vou até fechar um pouquinho o excesso de vista ativa. Daí eu abro o 3D, que aqui no 3D talvez seja mais fácil de, olhando aqui o chuveiro, eu colocar o registro de pressão, ou registro de chuveiro. Eu posso digitar PA de Pipe Accessory, digitar pressão. Eu vou procurar esse registro de pressão, que é do mesmo diâmetro que eu estou usando, que é de 25. Eu vou pegar o de PVC, o CPVC seria o PVC que aguenta a maior temperatura. É aquele lá que é utilizado no Aquaterm, é um branco meio creme. E o PVC é o PVC marrom de água fria. Eu vou clicar para colocar. Ele já se inseriu, vou dar esquece, vou selecionar ele. E vou colocar numa altura de 1 metro redondo, por exemplo. Ele já fica aqui numa altura de registro de pressão para este chuveiro. Agora que eu já resolvi no pavimento superior, inclusive tudo que eu precisava, inclusive a colocação do chuveiro, eu dei HH eu escondi temporário aqui a caixa d'água, eu posso digitar HR, Hide Reset, que ele volta, e agora que aqui já tá certo, eu vou ali em direção ao térreo. Lá no térreo, aqui também eu vou pegar
a bacia e o lavatório e juntar eles e grudar para esse alinhamento que está vindo lá de cima. Daí, por exemplo dessa bacia sanitária, vou clicar para sair com essa tubulação. Cliquei, lá em cima vou herdar elevação, herdar tamanho, só que eu queria que ele já fosse aqui para o de 25. Eu vou desenhar e só para ele juntar igual, eu vou juntar igual, eu digo, economizar uma curva a mais. Eu queria que ele ficasse no mesmo alinhamento, essa descida. Eu vou testar pegar esse tubo, pegar MV de Move, de mover, e vou pegar deste quadrante dele, cliquei, da onde ele tá, vou mover para cá, onde eu desejo que ele fique ali com a bacia sanitária. Eu vou verificar no 3D se não destruiu, se tá certinho aqui ele veio, né? Tá descendo bonitinho. E eu vou juntar aqui com o da bacia sanitária, TR de trim, junta esse com esse. Eu vou voltar pro pavimento superior, pro pavimento térreo, e agora eu vou vir ali do lavatório. Do lavatório eu vou clicar, vai ser da água fria, selecionei ali o ícone da água fria. Eu vou com o tubo marrom, que eu vou herdar a elevação, mas o diâmetro eu quero de 25. Eu vou clicar para dentro da parede e vou em direção a essa coluna. Se ele tocar relar e tiver no mesmo alinhamento juntar, ele já faz o T. Senão eu vou verificar no 3E que qualquer coisa é só pedir TE. E eu vou clicar da referência que eu desejo e vou tentar grudar em T. Quando ele faz isso... meu Deus, quando ele faz isso eu vou voltar ali para a planta, ali do térreo, que é porque o desenho lá de cima estava a 45 graus, mas eu posso deletar essa curva, eu posso deletar essa tubulação e pegar essa saída e selecionar o rotacionar. Rotacionar, vou definir o local do centro da rotação, que vai ser bem no centro aqui da tubulação. Se ele não está sentindo o centro, digita SC de snap de center do centro mesmo dele, daí clica, apareceu aquela bolinha, clicou. Eu vou pegar do alinhamento que ele tá, para 45 graus ele chegar aqui no alinhamento que eu desejo. E dessa forma eu posso pegar e desenhar um tubo, criar tubo, então direito criar tubo. E herdar elevação, herdar elevação, herdar tamanho. Acho que dessa forma então, herdando elevação, herdando tamanho, vou desenhar aqui mais pra frente. Vou pedir o AL de alinhar, referência e gruda. E TR de trim eu consigo juntar um com o outro e ele já regenera. Daí não tem problema, eu posso ver no 3D que ele também já está ajustado, né? Já está aqui conectado. Também eu posso pegar e terminar de ligar aqui a região da cozinha. Ali no térreo, eu vou em direção aqui à cozinha, que já tem esse ponto. E vou vir aqui da pia, cliquei na pia. Vou, a partir deste ícone da água fria, clicar. Aliás, eu vou dar esquece, perdão, eu vi que a pia já tinha aqui o valor, que eu podia clicar nele e digitar que eu queria 25 logo de cara aqui. Daí eu vou clicar, a gente faz isso porque economiza. Aqui neste trechinho podia ser 20, mas no restante, provavelmente sendo 25, se eu deixar todos eles no mesmo tamanho 25, eu economizo uma bucha de redução. Aqui é 25, eu vou clicar, daí na sequência ali em cima vou herdar a elevação e vou herdar o tamanho, cliquei. Vou em direção a essa plumada de descida, cliquei. Eu não estou no mesmo alinhamento, mas eu posso alinhar, né? A L de alinhar, referência e gruda. Ele já está no mesmo alinhamento. Eu posso ver no 3D que eu posso dar TR de trim. E clicar em um e clicar no outro, ele já junta. Tem também essa região da pia ali do lavatório ali do tanque, que eu vou voltar ali pro térreo. Vou clicar ali na torneirinha da água fria do tanque. A partir desse ícone, deste desenho, eu vou clicar. Vou definir que vai ser de tubo de 25, tubo marrom de 25 milímetros. E vou herdar a elevação. Eu vou desenhar reto para dentro da parede. E vou vir aqui para o mesmo alinhamento. Se eu não conseguir, depois eu dou a L de alinhar. Acho que eu não consegui, não. E eu vou agora alinhar. Alinho esse que já está como referência para grudar esse outro alinhamento, agora sim já está no mesmo alinhamento. Vou ver no 3E que agora eu posso pedir TE de conexão em T e clico na referência e junto aquele lá para essa referência, dele já cria o T. Aqui também eu posso criar então um PA de Pipe Accessory, mesma coisa que ali na aba de sistemas, na partezinha de hidráulica, pegar o acessório da tubulação. O registro vai ser o de 25 de PVC, que eu vou clicar quando acender aqui o tubo
aqui da pia da cozinha. Essa alimentação que eu vou... Aliás, eu coloquei de pressão, perdão. Eu vou aqui mudar para ser o de gaveta. De gaveta de 25 milímetros, cliquei. Daí, quando acender, vou clicar. Vou girar ele para ele ficar virado ali pro lado que eu desejo. Isso aqui é um bug, né? Quando eu faço o pan, ele tira aquele bug gráfico que estava ali. Vou dar ESC, vou selecionar o registro. E com ele selecionado, vou deixar 1,80 também, que dele já fica numa altura boa para ser regulado. Aqui 1,80 fecha aqui essa distribuição da pia da cozinha e também ali do tanque, né? Ali de lavar roupa. Dessa forma a gente fez toda a água fria. No próximo vídeo a gente pode fazer a água quente. Tanto ali Nossa, acho que a gente nem colocou aqui o aquecedor de passagem, a gente pode colocar, mas depois ligar, né? Tanto ali para a pia ali do banheiro, se precisasse, como aqui embaixo, né? Nessa pia aqui de baixo também, se ele usar água quente. Espero que você tenha curtido, salve seu projeto, que a gente continua então na próxima.